Mais uma vez estamos aqui, queridos videoconferencistas, com a palestra número 6, Trindade, Invenção Pagã. Não dá para ninguém colocar trechos bíblicos contra a minha tese, pois a minha tese é só tirada das escrituras, tanto grega como hebraica. Foi assim como não há na Bíblia uma só parte que mande guardar o primeiro dia, o domingo, não há passagem que tenha o nome Trindade e nem diga que temos três deuses, ou três deuses em um só. Sendo assim, a Trindade é a invenção católica apostólica romana, que até os próprios sabatistas, que aguardam o advento, e alguns sabatistas que aguardam o advento reformistas, aceitam. Os egípcios tinham sua trindade, como hindus, gregos, celtas e outros. O catolicismo se inspirou e copiou. Vemos isso mudado a partir do Concílio de Nicéia. Este papo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma blasfêmia, que muitos incultos sabatistas dizem nas suas igrejas, seguem a tradição e examinam as escrituras. Deus Yahvé, Yod-Hé é o único Deus. O Messias, Yahushua, só passou a existir a partir do seu nascimento no ventre de Miriam de Nazaré, germinado pelo Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, a força ativa. Temos que foi criado, como está em Colossenses 1,15. Antes, ele não existia como Messias Yahushua, filho de Miriam. Ele era a palavra de Deus em profecia. A Bíblia oral, em Gênesis, ele era a palavra que dizia, haja luz. A palavra, a profecia. Era a escritura viva, na forma oral. Na criação só havia Deus, o Criador, e seu Espírito Santo, o poder, a força de Deus. Parava sobre as águas, Gênesis 1, capítulo 1. E Yahushua hoje está no terceiro céu, ao lado, no trono de Deus. No segundo trono, está ao lado de Deus. Não há três tronos, e sim só o trono de Yahushua, que é o príncipe, e de Yahvé, que é o rei. Ou seja, o trono do Pai e do Filho. Então só há um Deus, como diz o Shema, Deuteronômio 6,4. Em Zacarias 14,9 diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14,9. Nós vemos tantas heresias, que tem até igrejas por aí, que há uma trindade de três cabeças, de três caras, três rostos. Então isso tudo veio do catolicismo, herdado do platonismo. Tomemos cuidado. 1 João 5,7. Porque três são os que se testificam no céu: o Pai, que é Deus, a Palavra. A Palavra. O que é a Palavra? A palavra oral, ou a palavra escrita, a Escritura, é o Espírito Santo. Esses três são um, não uma única pessoa, pois a palavra não é pessoa, mas união, concordância e unidade. Não são desunidos, mas unidos. Então nós vemos também um exemplo que o Pai e o Filho, ele anda em harmonia também. E hoje ele não é mais a palavra, é o Yahushua, o Messias. O Espírito, o poder de Deus, também anda em harmonia porque ele obedece à vontade de Deus, o poder de Deus. Veja que Yahvé é um único Deus. Seu Filho, Yahushua, o Messias, é outro. E o Espírito de Deus é o poder de Deus, a força ativa de Deus. Então não há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como pode muitos do povo do Advento, os sabatistas, tanto no sétimo dia ou reformistas ou promessistas, crerem na Trindade, que não tem provas bíblicas, é uma tradição católica apostólica romana. Vamos ver algumas coisas que o Messias falava. Mateus 27:46. É perto da hora nona, quer dizer, às 15 da tarde, exclamou Yahushua em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Yahushua iria orar para ele mesmo, sozinho no horto, ou na estaca lá no alto, com vento forte, sem ninguém podia ouvi-lo? E como ele ia falar Deus meu? Então nós vemos, ele está bem mostrando que Deus era o quê? Seu Deus, ele não tinha nada a ver com Deus. Ele era o Filho. Marcos 15:34. É a hora nona, às 15 da tarde, e Yahushua exclamou com grande voz,
dizendo: Eloi, Eloi, sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Pode Deus desamparar Yehoshua, se ele é Deus? Então nós vemos que são separados, que na hora do martírio da estaca, o Senhor parou a comunicação com ele. Então não é o mesmo. Lucas 23, 46. Declamando Yehoshua como de voz disse: Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ou seja, o fôlego de Yehoshua saiu dele. Então nós vemos que ele entregou como alguém que morre: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, entrega o meu espírito a ti. Como falou, por exemplo, Estevão quando foi apedrejado. Mais uma vez vemos que são duas pessoas distintas. João 12, 28 e 29. Pai, glorifica o teu nome. Veio uma voz do céu: já o tenho glorificado, outra vez eu glorificarei a multidão. Que ouvira dizia: é um trovão? Outro: um anjo lhe falou? Então nós vemos que Yahvé falou com Yehoshua. Então nós vemos o que acontece. Vemos dois separados. João 12, 44 e 45. Yehoshua disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então nós vemos que Yehoshua disse: ele era o quê? Um embaixador de Yahvé, um embaixador de Deus. Ele tinha a imagem e semelhança de Deus porque ele é o filho de Deus. Assim como um filho tem as características genéticas do pai. João 12, 49 a 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de fazer e dizer, e sobre o que hei de falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, nós vemos que Yahvé passou para Yehoshua falar as palavras. Ele era a palavra oral na Bíblia hebraica, antes de ele encarnar na Bíblia grega. Encarnar se fez carne, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Vemos então se exercício Deus Filho, como falar consigo mesmo, como orar a si mesmo, como o Messias, ele orar para ele mesmo, sozinho. Para quê? Ele não é louco. Quando diz que ele se parece com o Pai, os filhos não se parecem, os seus traços com o Pai? Então Deus é Espírito, não tem matéria, carne. E o Yehoshua hoje está no terceiro céu em carne e osso incorruptível. E a última coisa que eu falo para vocês: vamos ver no futuro que ninguém está no céu, não sei o Yehoshua. João 3,13. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Só ele está no céu, o Senhor Yehoshua, mas nenhum homem. Esse foi nosso estudo. Nosso estudo sobre a Trindade. Espero que tenham gostado. E até mais um próximo estudo.